Olá, eu sou o Nono Fregonese e quero te dar as boas-vindas a mais uma aula pela escola Escrever e Viver. O tema da aula de hoje é antagonista. Vamos falar um pouquinho sobre essa figura que causa tanta confusão aí para escritores novos no mercado, para quem está se aventurando agora na criação de histórias. E a principal confusão vem de onde enquadrar essa figura e como corretamente abordá-la para que ela exerça a função para a qual ela foi criada para início de conversa. Tá? Essa aula aqui ela é fruto de uma observação que eu fiz nas últimas semanas, aí, último mês. Eu notei que muita gente estava perguntando sobre a figura do antagonista, estava com dificuldade com a criação de antagonista, e eu achava que isso estava mais claro depois da aula que eu dei sobre protagonistas, né? Mas notei que não, que essa dúvida continua acontecendo, é uma dúvida recorrente. Sendo assim, decidi criar uma aula especificamente para o antagonista, uma aula que, lógico, vai casar muito bem com a aula de protagonista. Se você assistir essa aula e depois complementá-la com a nossa aula sobre protagonista, você vai sair com uma compreensão bem à frente das outras pessoas que estão por aí no mercado. Vamos começar então definindo o que é um antagonista, certo? Veja, o antagonista é uma figura, né, dentro da história que vai de encontro ao nosso personagem principal, né? Ou seja, ele se opõe ao nosso personagem principal. Ele existe em oposição ao nosso personagem principal. Sendo assim, a primeira coisa que você tem que entender é que não é possível imaginar criar um antagonista no vácuo, né? Criar um antagonista sem que antes tenhamos a presença do protagonista. Nós não podemos desenvolver essa figura contrária sem termos outra figura com relação a qual o nosso antagonista vai ser contrário, vai se contrapor. Você entende essa lógica? Então, o antagonista ele é quase como uma resposta, quase como uma consequência à existência do nosso protagonista. Sendo assim, para a gente entender melhor, para a gente mergulhar mais fundo nesse personagem aqui, a gente tem que, antes de mais nada, entender um pouquinho do protagonista. Qual é a função do protagonista? Para que ele serve numa narrativa? E é aqui que eu digo já logo de cara que você ter um conhecimento sobre a aula lá de protagonista que fizemos vai te ajudar a entender mais a fundo ainda. Eu não vou, obviamente, abordar tudo aqui o que eu abordei naquela aula, mas vou comentar alguns aspectos principais do protagonista. Se você não tiver com dúvida, volte lá na aula relativa a isso e assista, ok? Mas vamos lá. O protagonista é o personagem principal da nossa história. Personagem principal da nossa história. É aquele cara que carrega a história nos ombros. Ele leva do começo ao fim aquela narrativa. Por causa disso, é dele, do protagonista, o principal arco narrativo do livro, da série, do filme, enfim. É dele, tá? Esse papel do protagonista. Sem protagonista, nós não temos história. É simples assim. Se está em dúvidas em quem é o protagonista, tente imaginar o seguinte, né? Você tem ali os personagens principais da sua trama. Se você tirar essa figura, todo o resto vem abaixo. Tá? Então o protagonista é aquela figura essencial, de fato, à sua história. E por que o protagonista, o dono do principal arco narrativo, tá? É dele também o principal objetivo dentro da história. O objetivo central da sua narrativa tem que ser o objetivo do protagonista. Os outros personagens, outras figuras que ali aparecem, que talvez tenham seus objetivos, possuem objetivos acoplados ao do protagonista, objetivos que de certa forma vão dialogar com o objetivo dele, às vezes podem se contrapor, etc. Mas seja como for, o objetivo
que realmente vai movimentar a nossa história é o objetivo do protagonista. Por exemplo, em O Senhor dos Anéis, nós temos o personagem principal, nós temos Frodo como protagonista, e o objetivo do Frodo, de destruir o anel e assim acabar com o Sauron, é o objetivo central daquela história. Todos os outros objetivos que aparecem, o objetivo do Gandalf, do Aragorn, do Legolas, do Gimli, né, dos outros hobbits, todos esses objetivos são objetivos de suporte ao objetivo principal de destruir o anel. E quem tem esse objetivo é o protagonista, é o Frodo. Pois bem, como o protagonista tem o principal objetivo da história, é ele também que sofrerá os maiores conflitos. É ele que terá que arcar com os maiores obstáculos, com as maiores dificuldades pelo caminho. Afinal, se for muito fácil para ele alcançar o seu objetivo, né, que é o objetivo central da história, essa história não vai ter graça, ela vai acabar cedo, ou ela vai carecer de emoção, né, não vai ter envolvimento. Então, né, o que a gente conclui é que porque ele tem o principal objetivo, as principais dificuldades, tá, que vão surgir devem sim cair sobre ele. Ele deve passar pelos maiores confrontos, pelos momentos de maior dificuldade, de dúvida, de questionamento, de sofrimento. Tudo isso, tá? Tudo isso daí vai cair com mais vigor em cima do protagonista. E aí, também por causa disso, por ele ter o principal objetivo, por ele sofrer os principais conflitos, há uma linha de raciocínio que diz e que defende que também será a jornada do protagonista aquela que mais envolverá transformação. Porque quanto mais a gente lida com conflito, mais a gente tem chance de realmente fazer uma mudança em nós mesmos e no mundo, tá? E ou no mundo. Então veja como tudo está conectado. Ele tem o objetivo principal, ele sofre os maiores conflitos e por causa disso ele tem a maior jornada de transformação, certo? Então esse é o papel, tá? Analisando friamente, esse é o papel, essa é a função de um protagonista. Onde então, né, se encaixaria aí o antagonista, que é o tema da nossa aula? O antagonista se posiciona ali como um contraponto ao protagonista, como eu já disse aqui. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso protagonista tem um objetivo e a história, né, vai ser ele rumando até esse objetivo, ele tentando alcançar esse objetivo, lidando com conflitos, e o antagonista, por sua vez, ele vai se opor a isso. O seu objetivo, o objetivo do antagonista, é não deixar o protagonista alcançar aquilo que ele quer. Entende? Então, vem a nossa figura central, o protagonista, que quer alguma coisa. Surge o antagonista, que quer impedir o protagonista de alcançar essa coisa. Esse é o papel fundamental do antagonista. É para isso que ele serve numa história. Não é para fazer maldade, não é para dar risadas maléficas ali, né, e ser estiloso. É para atrapalhar a jornada do nosso protagonista rumo àquilo que ele deseja. Tanto é que existe uma definição que eu gosto muito, tá? Uma definição sobre antagonista que eu gosto muito, que diz o seguinte: o antagonista é o conflito encarnado. Ou seja, né, o nosso protagonista tem seu objetivo, terá que passar por conflitos. Se a gente pegasse esse conflito, pudesse dar uma forma para ele, pudesse fazê-lo encarná-lo em um ser, isso seria o antagonista. Para que a gente possa, então, desenvolver um antagonista a contento, um antagonista bem trabalhado, que cumpra bem a sua função, que cumpra bem o seu papel, que não pareça ali um mero saco de ossos, né? Um mero artifício do escritor, do roteirista, a gente tem que pensar sobre alguns pontos dessa figura, né? Alguns pontos do antagonista. E o primeiro dele, então, é o objetivo. Lembra que eu acabei de falar que o objetivo do antagonista é não deixar o protagonista alcançar o seu objetivo, aquilo que ele quer, né? Mas como isso pode se mostrar em uma história? Veja, o mais comum
é a gente ter um antagonista que deseja exatamente o oposto do protagonista. E por causa disso, essas duas figuras, obviamente, entram em atrito. O Frodo quer destruir o Anel. O Frodo quer destruir o Anel. Sauron, o grande antagonista, e né, outros ali, minions do Sauron ali, também querem o quê, então? O oposto disso, querem proteger o Anel, querem pegar o Anel, impedir que o Anel seja destruído. Aquelas histórias clássicas de perseguição, né, assassinato ali, a gente tem um protagonista que tem um objetivo sempre muito fundamental, né, muito claro, que é sobreviver. O nosso protagonista quer sobreviver a ser caçado, a ser perseguido por um bandido. E o nosso antagonista, esse bandido, aquele que persegue, quer o quê? Quer matar o protagonista. Sendo assim, né, é impossível que eles tenham objetivos que dialoguem entre si. Não há como os dois terem aquilo que eles desejam. Será ou um ou outro. E essa situação de ou um ou outro faz com que eles sejam inimigos e oponentes, né, escancarados, claros, assim, até mesmo naturais. Porém, existe outra situação com relação ao objetivo do antagonista, certo? Que é um pouquinho mais complexa ali e que algumas pessoas se embananam, que é o seguinte: às vezes, o antagonista vai ter o mesmo objetivo do protagonista, ele vai querer a mesma coisa que o protagonista quer, mas pelas circunstâncias da história, pelo contexto que está tudo inserido, por causa daquele mundo do jeito que é, apenas um deles pode conseguir essa coisa. Então não é como se os dois pudessem se unir para alcançar esse objetivo. Não, será ou de um ou de outro. Por exemplo, uma história de caça ao tesouro, tá? Uma história de piratas, caça ao tesouro e tal. Nós temos esse pirata aqui, que é o nosso protagonista, que é o nosso, né, personagem principal, desejando encontrar um tesouro lá que está enterrado. E ele vai atrás desse tesouro. O antagonista é uma figura que também quer esse tesouro que está enterrado, certo? Quer para ele, tem seus próprios intuitos com esse tesouro. E ele também vai atrás desse tesouro, então numa corrida, né, numa disputa homem a homem, a cada momento um assumindo a dianteira, né, pode até ter conflitos físicos no meio, um enganando o outro, enfim, né? Aí vai do tipo de narrativa que você está criando, mas esse é um exemplo de uma história em que os dois querem a mesma coisa, mas apenas um pode ter. Afinal, qual pirata chegar antes ao tesouro vai ser aquele que vai ficar com o ouro, né? Que vai ficar com o item tão desejado por ambos. Outro exemplo desse tipo de coisa está nas histórias amorosas de triângulo amoroso, nas histórias românticas de triângulo amoroso, em que o nosso protagonista deseja o coração, deseja conquistar a mocinha. Mas nós temos outra figura que também é apaixonado pela mocinha, também quer ficar com ela, também quer, né, o coração dela para si. Então há uma disputa entre esses dois personagens, o protagonista e o antagonista, pelo coração da mocinha. Apenas um deles poderá ficar com ela. Não tem como eles dividirem a mocinha. Então essa relação de antagonismo é criada porque os dois querem a mesma coisa, mas só um pode ter. Pois bem, vimos então que o objetivo do antagonista, seja ele, né, querer o contrário do protagonista ou querer aquilo que o protagonista também quer, mas para si, é o que vai determinar essa relação conflituosa entre eles. E, antigamente, em alguns tipos de história, você criar, né, esse embate entre objetivos era o suficiente já para a gente ter ali tensão, para a gente ter drama, para a gente ter uma história que fosse legal de acompanhar. Mas hoje em dia não é mais assim. Conforme as narrativas vão evoluindo, conforme o público, né, vai ficando mais exigente, conforme o público vai se acostumando mais e mais com narrativas e querendo, né, histórias e experiências mais profundas, a gente observou que não basta apenas criar um objetivo que faz sentido para o antagonista. Não basta criar um objetivo conflituoso com relação àquele do protagonista.
É preciso também se perguntar o porquê desse objetivo. É preciso explorar o porquê do antagonista. Para que ele seja um personagem com profundidade, interessante, que nos mantenha preso na história, é preciso que os seus motivos façam sentido. É preciso que a gente olhe para aquele personagem e compreenda os motivos dele. Que a gente olhe e pense, ok, eu estou torcendo para o protagonista, mas talvez se eu estivesse na situação do antagonista, eu me comportasse como ele, porque eu também desejaria isso de tal forma. E como ele teve uma vivência, uma vida diferente daquela do protagonista, é por causa disso que ele está atuando de uma forma diferente. Muitas vezes uma forma reprovável, ou um caminho que vai uma linha diferente ali daquela do protagonista. Seja como for, você tem que explorar as razões, os motivos do antagonista para desejar aquilo que ele deseja e para ir atrás desse seu objetivo da forma como ele vai, certo? Da forma como ele vai. Talvez um antagonista persiga seu objetivo de uma forma muito violenta. Por que ele utiliza de violência? Não pode ser apenas porque ele é o antagonista e eu quero que o protagonista seja um mocinho, seja bonzinho. Não. Você tem que se questionar por que ele resolve as coisas por meio da violência. Será que é uma questão natural? Ele já foi? A natureza o abençoou com uma forma física e com uma agressividade que define a sua vida? Talvez seja uma questão de criação. Foi tudo que ele conheceu até hoje na vida? Os pais tenham sido agressivos com ele? Talvez ele tenha sobrevivido até hoje porque ele usou de violência? Enfim, você tem que encontrar as razões do seu antagonista. Mas é importante que você reflita sobre elas, para que esse personagem ganhe vida, para que esse personagem esteja à altura do protagonista. Não adianta a gente só se esforçar na criação do personagem principal. Tá? E aí a gente coloca um antagonista que é pálido, que não tem graça, que não tem nenhuma profundidade. Isso não funciona, porque quando a gente colocar os dois no mesmo palco, o contraste vai nos chocar ainda mais. O leitor vai olhar aquilo e falar assim, antagonista bobão, personagem sem graça e tal. Vai até ficar com raiva do antagonista, mas pelos motivos errados. Vai ficar com raiva porque ele é um personagem mal construído. Tá? E não com raiva naquele sentido do personagem ser tão bem construído que as atitudes dele nos deixam nervosos, nos deixam puto com ele, né? Como tantos personagens aí de Game of Thrones que foram bem construídos e geravam esse efeito na gente. Então veja, você não precisa, ao criar um antagonista, fazer com que a gente concorde com tudo que ele faz ou veja como um coitadinho, algo tipo. Não, você precisa buscar uma relação de causa e consequência que façam, que tornem as atitudes dele verossímeis, que isso tudo faça sentido. E aí, quando a gente enxerga essa verossimilhança, quando ela é bem trabalhada, quando essa relação de causa e efeito faz pleno sentido, a gente começa a se conectar com o personagem e a entender porque ele faz aquilo, e entender que talvez a gente também fizesse aquilo se nós estivéssemos naquele lugar. Esse é o segredo fundamental para criar um bom antagonista. Dito isso, vamos analisar um pouquinho mais então aquela definição que eu trouxe para você sobre antagonista, que o antagonista é o conflito encarnado. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer então que por conflito encarnado, entenda o antagonista como um personagem, com uma manifestação concreta e palpável dos conflitos que o personagem principal precisa superar. Certo? É por isso que vemos tantas vezes em histórias mais heróicas assim, o antagonista ser o exato oposto do nosso personagem principal, ou representar um medo, um grande medo do personagem principal, porque
Ao então superar o antagonista, quando o personagem principal supera o antagonista, é como se o personagem principal estivesse superando seus medos, estivesse superando uma fraqueza, estivesse superando até a si mesmo, em certo nível, né? Então é por isso que a gente trabalha com essa ideia de o antagonista ser o conflito encarnado. Reflita um pouquinho sobre os principais conflitos que o teu personagem principal vai enfrentar, quais são os mais dolorosos ali, quais são os mais complexos, os mais dramáticos, e aí pense como eu faço esses conflitos encarnarem, né, terem uma manifestação concreta, certo? Quando a gente está falando aqui de manifestação concreta, eu me refiro mais a algo realmente que pode ser visto, tocado, né? Até mesmo um personagem. Digo isso porque há algumas linhas, há alguns pensadores de storytelling que consideram como antagonista, tá? Outras coisas que não apenas personagens. Como, por exemplo, a sociedade. A sociedade é antagonista daquele personagem principal. Ou a natureza. Né? O personagem tem que escalar uma montanha lá e a montanha é o antagonista. Então, algumas linhas consideram o antagonista sendo dessa ordem. Eu, Nano, não gosto de classificar desse tipo. Tá? Acho que confunde, certo? Acho que em termos organizacionais isso não é positivo, isso não é legal. Eu prefiro enxergar o antagonista como o conflito encarnado em um personagem ou em uma manifestação concreta, né? O animal, por exemplo. No filme Tubarão, a gente tem o antagonista na figura de um tubarão, certo? Não é qualquer tubarão, né? Não são vários tubarões, não é a natureza em geral, é um tubarão. Há filmes em que o personagem precisa enfrentar a sociedade, por exemplo, temos que enfrentar um pensamento preconceituoso da sociedade. Mas aí, o que o escritor faz para não deixar isso muito abstrato? Ele muitas vezes cria um antagonista, cria um personagem que é a encarnação dessa visão preconceituosa da sociedade. Dessa forma, quando o personagem principal vence o antagonista, ele é como se estivesse superando, né, o preconceito da sociedade. Então, eu gosto de definir o protagonista sempre, o antagonista, desculpe. Eu gosto de definir o antagonista sempre como um personagem, uma manifestação concreta. Legal? Mas vale você saber que há linhas de pensamento que consideram aí como antagonista outras coisas. Então, se você, né, encontrar por aí algum livro, algum post, algum vídeo que faz de antagonista como sendo a natureza, a sociedade, etc., não estranhe, porque há linhas de raciocínio que vão por aí. Para mim, né, antagonista é personagem, é manifestação concreta. Por fim, eu preciso te dizer que antagonista não é a mesma coisa que vilão. Antagonista não é a mesma coisa que vilão. Veja, um antagonista pode ser um vilão. O antagonista pode ser aquela figura egoísta e tal, que nós, né, conhecemos como vilão, mas não é uma obrigatoriedade. O antagonista, o que ele precisa ser, é alguém que tem um objetivo que se opõe ao objetivo do personagem principal. Tá? Então veja que você pode tranquilamente criar um antagonista que não é maldoso, que não é cruel, que não tem valores inferiores, coisas do tipo. Você pode criar um antagonista extremamente honrado, bondoso, etc., mas, né, pelas suas razões que você vai criar, calhou de ele se opor ao protagonista em relação a objetivo. Por exemplo, né, gosto de citar o exemplo daquelas comédias românticas também, em que de repente o personagem, né, o protagonista, o personagem principal, se apaixona por uma mocinha e ele quer conquistar essa mocinha, quer casar com ela. Tá? Mas esse personagem principal, esse protagonista, tem um grande antagonista na figura de sua própria mãe. Né? Uma mãe que é muito cuidadosa, muito presente na vida do filho,
que vê o filho como alguém muito especial e que para isso, né, não é qualquer mulher que pode estar com ele. Então ela começa a minar ali, ela começa a se opor, ela não quer que o filho case com a mocinha. Então veja, né, essa mãe, ela não é mal, ela não é do mal, ela não é cruel, ela não quer o mal do seu filho. Na cabeça dela, o objetivo dela é positivo, é uma coisa que vai fazer bem para o filho. Ela se opõe ao objetivo do filho, mas não por uma crueldade. Tá? Então veja que não tem nada a ver com ser bom ou ser mal. Outros exemplos ainda. Né? Dois personagens que lutam por um mesmo cargo. Tá? Uma empresa lá e tal, tem uma vaga especial e o nosso protagonista quer aquela vaga, mas também tem outro candidato muito bom, que faz tudo certo. Gosta de seguir uma vida correta, tem valores, tem princípios, mas ele não é o personagem principal. Nosso personagem principal está aqui do outro lado se opondo a ele. Né? Então veja que isso torna, muitas vezes, torna a história até mais interessante, né? Até mais profunda, porque é fácil a gente criar um antagonista odioso, né? Para que daí o leitor torça para o protagonista. Agora, quando a gente tem uma questão mais equilibrada, você se força como escritor a trabalhar mais ainda no seu protagonista. Né? Um exemplo que me vem de cabeça desse estilo foi o filme com a Julia Roberts, O Casamento do Meu Melhor Amigo, em que ela, né, Julia Roberts, é a personagem principal, quer casar com o cara da história, lá com o mocinho, né, com o seu melhor amigo, mas ele já está noivo de outra mulher. Essa mulher ali é a antagonista, embora ela não seja cruel, pelo contrário. É uma pessoa legal, uma pessoa bondosa, uma pessoa honesta, mais honesta até que a protagonista. E ao final, a nossa protagonista enxerga isso. Pede desculpas até e fala, ó, ele escolheu a melhor mulher, né? Ele vai ficar com a outra. Então veja, o antagonismo não tem que ser, tá? O antagonista não tem que ser uma figura odiosa, uma figura cruel, uma figura que seja detestável, ok? Você não tem que se prender nisso, você não tem que se prender à ideia de que antagonista é a mesma coisa que vilão. Para mostrar para você, inclusive, um pouquinho desses tipos de antagonista, como o antagonista não tem que ser um vilão clássico lá tradicional que você está acostumado, eu gostaria de trazer o exemplo aqui para você da minissérie da Netflix, O Gambito da Rainha. Tá? Se você não assistiu essa minissérie, eu recomendo que você assista. Uma qualidade de roteiro muito boa. Nessa minissérie nós temos a história de uma menina prodígio no xadrez, órfã, que vai crescendo na vida, começa a participar de torneios, começa a ganhar, começa a ficar famosa e até se tornar ali a maior jogadora de xadrez do mundo. No caminho, ela tem uma série de relações antagônicas. E que aparecem de forma bem diferente do tradicional, tá? Quando ela está ainda jovem, ela é adotada. E ela tem uma relação complicada com a mãe. Né? A mãe, inclusive, é abandonada pelo pai adotivo lá e tal. E, no primeiro momento, elas se opõem, elas têm uma queda de braço ali, há uma relação antagônica entre elas. Obviamente, a mãe, a antagonista, não queria o mal da menina. Ela estava apenas ferida. Ela estava apenas ferida pela vida. E isso ocasionou uma certa dificuldade ali entre elas. Mas isso logo é superado. E, inclusive, essa mãe de antagonista passa a ser uma enorme aliada da personagem. Depois, a personagem, ela começa a participar de torneios mais complexos, né? Mais difíceis. E aí temos as figuras antagônicas, que são os outros jogadores de xadrez. Né? Homens, muitos preconceituosos, que não aceitariam ali ver a menina naquela situação, mas enfim, ela vai superando todos eles. E dois se destacam nessa minissérie, que é o Beltic e o Benny. São jogadores de xadrez, cada um do seu estilo, que ela, né, nossa protagonista, precisa superar para ir adiante na sua jornada. Então, veja, eles são antagonistas no sentido de que eles querem os mesmos prêmios que ela. Eles querem os mesmos títulos que ela. E só um pode ter. Mas ela vai lá e supera, né,
tem suas derrotas, enfim, mas supera ao final. E esses personagens acabam também se tornando aliados. Acabam se tornando mentores em alguns momentos. Mentores e aliados. Então veja que de antagonista, eles tiveram uma mudança para mentores ou aliados. A história continua, ela vai para os torneios internacionais e, né, os russos figuram como antagonistas porque eles sempre foram exímios jogadores de xadrez. E para que ela, né, alcance o ápice da sua carreira, conquiste o grande objetivo de ser a melhor jogadora de xadrez do mundo, ela precisa superar o Borgov, um mestre enxadrista, certo? E é legal notar que o roteiro não se preocupou não quis construir um Borgov, uma figura ruim, uma figura cruel, uma figura desrespeitosa ou preconceituosa ou coisas do tipo. Não, ele fez ser um homem, um personagem complexo, com seus objetivos, com suas qualidades, mas ainda assim um antagonista, porque ele queria o mesmo que a nossa personagem principal. Para alcançar, ao final, né, aquilo que ela queria, ela precisou enfrentar o Borgov, ela foi derrotada, ela se reinventou, né, ela voltou mais forte e lá no fim ela supera essa figura, tendo até mesmo uma aprovação para si mesma de que ela era capaz. Tá? Mas, se a gente avalia a série mais a fundo, você vai ver que existe outra antagonista, uma figura antagônica muito interessante dentro da série, que é a própria personagem principal. A protagonista também é sua principal antagonista, certo? Por quê? Porque dentro dela é como se existissem duas personagens. A moça que quer alcançar grandes feitos, que quer fazer aquilo, que quer ser a melhor enxadrista do mundo, e a rebelde, autodestrutiva, revoltada com a vida, que se autossabota constantemente. Essa é a antagonista. E ela é trazida ao mundo concreto por meio de uma simbologia bem clara ali, que é o vício em remédio. Ela tem vício, ela é viciada. Ela bebe e ela é viciada em comprimidos. Então veja que ali na bebida e no comprimido está a manifestação física desse antagonismo, dessa face antagônica dela mesma. Então, para nossa personagem vencer os outros antagonistas, vencer o Borgov, né, o russo que eu mencionei, ela precisa também vencer a si mesma, vencer aquele aspecto mais baixo da sua personalidade, certo? Então veja você que o antagonista tem tudo para ser uma figura extremamente interessante, uma figura que merece a sua atenção, uma figura que merece que você se dedique a ela com cuidado, com carinho, usando para ele os métodos de criação de personagem que você também aplica no protagonista. Por isso que eu costumo dizer que você tem dois personagens mais importantes na sua história. O protagonista, obviamente, mas se você vai usar de uma figura, de um personagem, né, de um oponente em forma de personagem, você precisa se dedicar ao antagonista, porque ele é tão importante quanto o seu personagem principal. Certo? Então é isso que eu tinha para falar com você sobre a figura do antagonista. Reforço o meu pedido para que você reassista ou assista a nossa aula sobre protagonista, porque ela casa muito bem com essa daqui e vai deixar tudo muito, mas muito mais claro mesmo. Certo? Espero que você tenha gostado, que aplique esses conhecimentos aí na sua obra e nós nos vemos na próxima aula.